Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Mais uma manhã de estudo, mais uma manhã na presença do Senhor Jesus. Obrigada, meu querido Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós. Obrigada por mais uma manhã que todos nós podemos estar aqui. Obrigada porque a nossa sede e a nossa fome do Senhor só aumenta. Amém? Bom dia. Bom dia, Esther. Bom dia, Deusa. Bom dia, Desirê. Desirê? É assim que fala? Bom dia. Bom dia, irmã Terezinha. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um dia abençoado, transbordante da presença do Senhor. Como foi lindo o estudo de ontem, né? Para quem estava aqui, glórias a Jesus. Foi um aprendizado de muito amor, para dar uma direção para os nossos olhos, né? Um posicionamento ainda maior para a nossa vida. Bom dia, Mi. Bom dia, Dilma. Bom dia, Ian. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor Jesus. Ontem ficou pulsando na minha alma a palavra de ontem, o estudo de ontem. É muito lindo, né? Glórias a Jesus. Por onde a gente vai passando, a gente vai se lembrando daquele olhar de amor que nós devemos ter. Não é assim? Glórias a Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós declaramos mais uma vez que amamos o Senhor. Declaramos a nossa dependência do Senhor. E eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, como intercessora de cada uma das suas filhas, dos seus filhos que estão aqui, Pai, que o Senhor proteja a vida de cada um deles, que o Senhor possa abençoar cada coração, cada mente, Pai. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de coração endurecido, de incredulidade. Eu repreendo todo espírito de zombaria, de dúvida, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que o ambiente onde cada um está agora está sendo selado pelo sangue do Cordeiro. Declaramos, Senhor, que o nosso coração está rendido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós Te buscamos todos os dias, porque o nosso coração é sedento do Senhor. A verdade tem nos libertado, Pai. É isso que nós declaramos nessa manhã. Eu consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério. Em nome de Jesus, declaro que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de operar, Pai, na leitura dessa manhã, através da minha vida. Eu sou um instrumento nas Suas mãos. Usa-me, Pai, conforme a Sua vontade, assim como eu peço que o Senhor use também a vida de cada um que está aqui, Pai, nessa hora, nessa manhã de estudo. Usa, Senhor, usa cada um que está aqui a serviço do Teu reino, para a honra e glória do nome do Senhor. Que a Sua palavra dessa manhã toque o coração de todos nós, cada um de uma forma individual, Senhor, dentro da Tua verdade. É isso que eu oro e Te peço e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia, Dani. Bom dia, Damiana. Bom dia, Estela. A paz do Senhor Jesus. Hoje vai ser a leitura do capítulo 5. Esse capítulo apresenta para nós um contraste impactante entre a santidade e a hipocrisia, tá bom? Então vai trazer para nós sobre Ananias e Safira, uma história que muitos já conhecem, mas outros nunca talvez nem ouviu falar, né? Quando Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito Santo e morrem, e nós vamos entender por que eles fizeram isso.
revelando o temor de Deus na igreja. Em seguida, nós vamos ver um grande poder apostólico, que ali é um crescimento da igreja, perseguição e ousadia sobrenatural que acontece. Então, nós vamos ver um mover de Deus nesse capítulo, né? Que para acontecer o mover de Deus exige integridade e coragem. Amém? Vamos ler então, versículo 1, quando diz assim, ó, versículo 1 e 2. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, vou ler todo, depois a gente fala mais, tá bom? Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela, me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse, porque você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Aqui nós vimos que o problema, que nós entendemos aqui dessa leitura, logo no início, que o problema não foi reter parte do valor, mas fingir que estavam doando tudo para parecerem mais espirituais. Fingir que estavam doando tudo para parecerem santos. Entende? Então Deus não exige perfeição financeira. Não é isso. Deus não exige perfeição financeira, mas Ele exige verdade no nosso coração. A aparência de santidade sem verdade é repugnante a Deus. Entende? É repugnante ao Senhor. Quem tenta viver de uma aparência de santidade, Deus repugna isso. Então, quando Pedro disse, né, na verdade, para Ananias, porque você deixou Satanás encher o seu coração para que você mentisse contra o Espírito Santo. Então, ali, naquela hora, Pedro discerne espiritualmente a mentira. Pedro tem ali o espírito do discernimento de espírito, que nós também devemos pedir ao Senhor em oração, para que os nossos olhos possam discernir o certo do errado, o santo do profano. Amém? Então Pedro ali, ele tem esse discernimento na hora, né? Mentir à comunidade é mentir ao Espírito Santo, ao próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina e presente, nós já sabemos disso. É um grande ensinamento, é um grande aprendizado para nós, que o Espírito Santo é uma pessoa divina e presente na nossa vida e ele exige reverência da nossa parte. Quando Ananias ouviu o que Pedro disse, ele caiu morto, não foi? E um grande temor veio sobre todos que estavam ali, todos que ouviram aquilo.
Então, aqui, essas palavras nos mostram que o juízo de Deus é imediato. O juízo de Deus cai sobre a vida da pessoa de forma imediata. A igreja não é um ambiente de fingimento, mas de santidade. A igreja nunca deve ser um ambiente de fingimento. A igreja de Cristo foi constituída, levantada, para que fosse um ambiente de santidade, um ambiente de verdade. E o temor ao Senhor é essencial para a nossa saúde espiritual, para a saúde espiritual da igreja. O temor do Senhor, o temor ao Senhor deve ser existente e real, de todos nós. O juízo de Deus ainda é real. O juízo de Deus prevalecerá por toda a eternidade, amém? Então nós devemos sim temer a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Hoje nós estamos fazendo a leitura de Atos, capítulo 5, tá bom? E eu já li até o versículo 11, então agora eu estou explicando do 1 ao 11, amém? Então nós devemos sim temer a Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece o meu coração e ele conhece o seu coração. Ele sabe o que nós estamos falando, pensando, o que nós estamos gerando, tá? Depois, o que acontece? Safira chega, não chega? E aí Pedro também faz a mesma pergunta para ela sobre a venda do imóvel. E ela mente. E aí ela também morre. Ela mente e morre. E ali o temor se espalha de uma forma muito forte, né? De uma forma poderosa ali, o temor se espalha entre todos. Então, o que nós entendemos aqui? Ambos ali, os dois, Ananias e Safira, os dois conspiraram juntos para mentir, para enganar o Senhor. A morte deles serviu como um sinal de que Deus não tolera manipulação e mentira na comunidade. Deus não tolera. O juízo vem. Entende? A igreja deve ser lugar de transparência. A igreja deve ser lugar de temor e verdade a Deus. A palavra de Deus deve ser a verdade dentro das igrejas, na nossa vida, do que sai da nossa boca, sempre. Glórias a Jesus. Onde o Espírito se move, não há espaço para hipocrisia. Onde o Espírito se move, não há espaço para mentira, para enganação, para trapaça. Não há lugar. O Espírito Santo, ele move em lugar santo, em lugar de verdade. Em lugar onde todos buscam pela verdade, pela santidade. Amém? Vamos ler agora o versículo 12. Versículo 12. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras, e faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Glórias a Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Olha, vocês ouviram aqui o que foi lido? Que o poder do mover, do agir de Deus era tão grande sobre a vida dos apóstolos, que todos os doentes eram colocados nas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles e eles recebessem a cura. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a cada manhã o Senhor tem nos trazido autoridade. A cada manhã o Senhor tem nos posicionado em verdade, em amor,
nos lembrando de toda a autoridade e de todo o poder que nós carregamos através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui nós vimos então que após o juízo que foi a morte de Ananias e Safira, a condenação, né? Após o juízo que é a condenação, houve manifestações de poder. É isso que nós vimos. A santidade não afasta o mover de Deus, entende? Ela prepara o ambiente. A santidade não afasta o poder e o mover de Deus, não. Ela prepara o ambiente. Quando a igreja anda em temor e unidade, os sinais se multiplicam e o mundo reconhece a presença de Deus. Entende? Quando os sinais se multiplicam, a igreja em unidade reconhece a presença de Deus. E isso faz o quê? Há um crescimento. Há um crescimento da igreja, há um crescimento dos crentes. Porque a verdade, ela se une no coração de todos. Lembra que nós lemos ontem que quando todos creram e pensavam e sentiam do mesmo modo, eles estavam que recebendo o mesmo Espírito. Então foi quando eles começaram a sentir e ver da mesma forma como Jesus via. Eles sentiram o mesmo amor, tinham a mesma visão, a mesma mentalidade, e por isso todos começaram a repartir. É sobre isso. Entende? Nós precisamos reconhecer a presença de Deus através dos sinais da unidade e do temor da igreja, que é assim que uma igreja deve caminhar. Tá bom? Agora vamos ler a partir do versículo 17. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anuncia ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. E depois de mandarem que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então, voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinha medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Olha aqui a chave. Vamos grifar? Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Quem disse isso? Pedro. Então Pedro e os outros apóstolos responderam. Continuando. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus os colocou à sua direita como líder e salvador,
para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrependerem e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Mais uma. Pegou? Versículo 32. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Todo aquele que obedece a Deus recebe o Espírito Santo. A palavra de Deus está dizendo aqui, tá bom? No 32. Versículo 33. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho. Um grande membro do conselho se levantou. Então, imagina, um conselho era uma reunião de fariseus e saduceus ali, né? Um se levantou. Um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então, disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo, apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu. Na época do recenseamento, este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar o som do meu telefone, que hoje eu me esqueci. Vamos buscar agora o conhecimento da verdade, da palavra que nós ouvimos e lemos agora nessa manhã, a partir do versículo 17. O tema principal aqui, o tema central, a partir do versículo 17, ousadia. Ousadia diante da perseguição e fidelidade ao propósito de Deus. É isso que nós vemos aqui, nessa parte. Então, o que nós vimos aqui? Quando disse assim, no versículo 17, né? Que o grande sacerdote tomou seus companheiros que eram partidos. Então, o que aconteceu aqui? O movimento apostólico estava crescendo. Vamos interpretar dessa forma. O movimento apostólico ele estava crescendo, ele estava expandindo. Então aqui, curiosamente, o texto destaca que os líderes religiosos se encheram de inveja. Inveja, não de temor. Não havia preocupação doutrinária, não, havia inveja. Então os saduceus, que não criam em ressurreição ou manifestações sobrenaturais, eles viam os apóstolos como uma ameaça direta à sua influência. É assim que eles viam. Então, muitas perseguições não nascem de zelo por Deus, do zelo por Deus, não. Entenda que muitas perseguições não nascem por zelo a Deus, não.
mas por inveja. Por inveja disfarçada de religiosidade. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. A pessoa, querendo demonstrar um zelo pelas coisas do Senhor, na verdade estão ocultando uma inveja disfarçada por trás da religiosidade. Por isso, nós precisamos pedir o discernimento espiritual, discernimento de espírito, diante de todas as situações em que nós vivemos. Entenda que quando Deus opera, aqueles que estão presos ao sistema ficam desconfortáveis com o mover do Espírito Santo. Todo aquele que é preso por um sistema religioso, quando vem um mover do Espírito Santo de forma sobrenatural, eles ficam desconfortáveis, eles se sentem confrontados, porque a verdade confronta. Amém? Depois nós vimos o quê? Que aí os apóstolos foram presos, não foi? Por conta da inveja, eles mandaram prender os apóstolos. E o que acontece naquela noite? Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. O anjo do Senhor abre as portas da prisão e tira eles para fora. E pede para que eles vão ao templo levar a palavra. O anjo tira eles de lá, sem arrebentar cadeado, nada. Simples assim. Mantém-se tudo fechado. O anjo simplesmente tirou eles de lá. Glória a Deus. Veja que Deus, aqui, ele intervém de forma sobrenatural naquela ocasião. Mas perceba o foco. Perceba o foco disso. O milagre não tem fim em si mesmo. Nunca, o milagre nunca é o fim. O milagre sempre é o início, sempre é o avanço, é sempre o direcionamento ao propósito de Deus. O anjo liberta os apóstolos para que eles continuem pregando. O anjo liberta os apóstolos para que eles não parem, para que eles não se escondam, e sim continuem pregando. Deus nos liberta para continuar a missão. Por isso nós somos libertos o tempo todo de tantas coisas que acontecem na nossa vida. Para que cada um de nós possamos continuar a nossa missão. Não para viver confortavelmente, não é isso. Não é para isso que Deus nos liberta. A liberdade dada por Deus sempre está ligada ao nosso propósito. Sempre. Sempre. Toda liberdade que Deus nos dá é ligada ao nosso propósito. Sempre. E depois nós vimos o que? Aqui no versículo 21, quando diz que eles foram ao templo, né? Ao amanhecer. E começaram a ensinar ali. E aí o que os líderes, os sumos sacerdotes fizeram? Mandaram buscar eles na prisão, não foi? Só que os guardas não acharam ele lá. Eles já estavam no templo pregando. Então, enquanto o Sinédrio estava se reunindo para julgar os apóstolos, eles já estavam lá, pregando, em missão, sendo obediente. Então, isso mostra que a autoridade religiosa estava atrasada em relação ao que Deus estava fazendo. Glórias a Jesus. Aleluia. Como Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Como não amar o Senhor? Como não ser rendida aos pés do Senhor? Porque os planos dele são planos perfeitos, são planos para a vida eterna, são planos para glorificar o nome dele. Obrigada, Jesus. Os planos dos homens nunca conseguem parar os planos de Deus, não consegue. Nunca vai conseguir. Os planos dos homens nunca vão parar os planos do nosso Deus. A palavra não pode ser aprisionada e nunca será. A obra do Espírito Santo sempre está um passo à frente da estrutura humana. Sempre. Quando o comandante ouviu isso, que os apóstolos não estavam lá na prisão, eles ficaram perplexos, né? Porque os guardas estavam lá em continência, cuidando
da parte onde eles estavam. Estava tudo lá, eles simplesmente não estavam lá dentro. Que traz aqui para nós? Que a autoridade civil não sabe o que fazer. A autoridade civil não sabe o que fazer, porque a perplexidade deles revela que não há controle humano que impeça o avanço de um povo guiado por Deus. Aleluia! Olha isso. A perplexidade deles ali revela que não há controle humano que impeça o avanço de um povo guiado por Deus. Nós somos guiados por Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá a tua vida se Deus está agindo sobre ela? Quem impedirá você de avançar se você está sendo guiada pelo próprio Deus através do Espírito Santo? Quem vai impedir os seus negócios de prosperar se você consagrou os seus negócios a Deus e é Ele que conduz? Ninguém. Agindo Deus, ninguém impedirá. Porque Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Deus está no controle de tudo. Se você entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você é, todo o seu ser, os seus negócios, tudo que você tem, a sua família, tudo está no controle de Deus. Entenda isso. É o que nós vimos aqui. Então, quando Deus age, até os que tentam controlar a situação ficam confusos, ficam desorientados. Não entendem? Pois o reino de Deus não se submete à lógica terrena. Não se submete à lógica terrena. O reino de Deus é para quem tem mente no reino. Aleluia, glórias a Jesus. Isso é maravilhoso, guarda essa chave. Ninguém impedirá, se Deus está com você. A vitória é sua, a vitória é nossa. Quando nós somos guiados por Deus, através do Espírito Santo, a vitória é nossa. É o que diz a palavra. Então o Sinédrio revela hipocrisia ali, quando proíbe de pregar sobre Jesus. Quando diz que, assim, no versículo 27 e 28, quando diz assim, ó, vou voltar lá para a gente entender direitinho. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, 27, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem, ou seja, eles proibiram aqui. Eles proibiram que os apóstolos falassem de Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. O Sinédrio revela uma hipocrisia aqui, nessa fala. Proíbe pregar de Jesus, sobre Jesus, mas reconhece o impacto dos apóstolos. Eles estão vendo o que os apóstolos estão fazendo. Eles tentam se esquivar da culpa da morte de Jesus, mesmo tendo sido responsáveis, como nós vimos em Atos 2, 23. Eles foram responsáveis. Então, a pregação verdadeira, ela incomoda quem está acomodado. A pregação verdadeira incomoda quem está acomodado. Por quê? Porque confronta a verdade oculta nos bastidores religiosos e políticos. Por isso tem algumas igrejas que proíbem de buscar o conhecimento da palavra, proíbem o estudo da palavra, se incomodam quando um membro da igreja busca um estudo fora e aí, então aquele membro pode estar tendo mais conhecimento do que o próprio pastor, do que o próprio pastor líder ali. Isso tudo traz confronto. Por quê? Porque a liderança pode estar acomodada, assim como os fariseus estavam acomodados ali. O que é estar acomodado? É ler sem a presença do Espírito. Quando você só lê por ler, você vai falar só o que está decorado, então você não se alimenta da palavra. Você fala o que está escrito, decorado, e aí você usa uma mente lógica,
uma mente de teologia e não uma mente espiritual, onde o Espírito Santo vem, te alimenta, te traz a verdade e você entende o que você precisa viver diante da verdade de uma forma profunda e não superficial. E é o que nós vimos aqui. A pregação verdadeira, a palavra em verdade incomoda quem está acomodado, quem se acomodou diante do que prega, porque confronta a verdade oculta. Toda verdade oculta se incomoda. Quando você é de verdade e não tem nada oculto, nada vai te incomodar. Concorda? Mas se tem algo oculto que você esconde, quando você ouve a verdade, você se sente confrontado. Tá bom? Essa é uma verdade. Depois nós vimos aqui que Pedro, que até nós grifamos, né? Pedro e os outros apóstolos respondem como para eles? Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Isso é a minha resposta de todos os dias na minha boca. Eu acho que pelo menos uma vez por dia eu falo isso. Eu tenho que obedecer a Deus e não às pessoas. A minha vida é firmada nisso. Que a sua também seja. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Entenda que nós nunca vamos conseguir agradar as pessoas. E nós não estamos aqui para isso? Nós não estamos aqui para isso. Você pode dar tudo o que você tem. Você pode dar tudo o que você tem. A pessoa sempre vai ser ingrata. Tudo. Você pode dar o melhor que você tem. A pessoa um dia sempre vai ser ingrata. Você não vai conseguir agradá-la por completo. Entenda isso. Então, aqui quando Pedro fala, ele fala como? Ele fala com coragem, com posicionamento, mas principalmente verdade. Verdade da mente, verdade do coração. Eu tenho que obedecer a Deus e não a homens. Eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Eu tenho que me posicionar a fazer o melhor da maneira certa para agradar o meu Pai e não aos homens. Amém? Pouco importa o que os homens estão pensando de nós. A nossa preocupação deve ser o que Deus está pensando de nós. Então Pedro não muda a mensagem para agradar os homens. Ele não faz isso. E ainda confirma, né? Vocês mataram Jesus. Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas e o Espírito também. Então Pedro faz uma exposição muito clara e direta aqui. É importante guardarmos no coração que a fidelidade ao Evangelho exige coragem. Exigem coragem para colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida, acima de todas as consequências humanas. A igreja não foi chamada para agradar, mas para obedecer. A igreja foi chamada para obedecer e cumprir os princípios, e não para agradar. Olha como isso é forte. Cumprir princípios, obedecer a Deus, cumprir os mandamentos. Para isso que a igreja foi chamada, tá bom? Então ali, eles ouvindo isso, o que aconteceu? Eles se enfureceram e tiveram vontade de matar os apóstolos, não foi? Então aqui nós vimos que a exposição da verdade gerou fúria, gerou uma fúria ali, uma ira. Isso mostra que a reação das pessoas revela que a palavra toca nelas. Traz cura ou traz ira. A reação das pessoas revela que a palavra toca elas. Começa a olhar dessa forma, que os seus olhos sejam abertos. Em nome de Jesus, para você entender a reação das pessoas diante da verdade da palavra do Evangelho. Ou a pessoa vai ser curada, ou ela vai se irar. A palavra verdadeira não neutraliza, ela confronta. E o confronto separa os que se arrependem dos que se rebelam. Entendeu? Aleluia. E o que acontece em seguida? Um homem se levanta ali, não é?
Um homem se levanta ali no sinédrio, no meio de todos, para poder falar com todos que estavam ali, dizer para eles: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com eles. E esse homem é tomado de muita sabedoria ali. Vamos ver agora, ó. Gamaliel, um fariseu respeitado e mestre de Paulo, propõe uma reflexão lógica, não é? Se for de homens, acabará. E se for de Deus, será inútil resistir. Como é que vai contra Deus? Não tem como. Como vai contra Deus? É isso que ele coloca aqui, não tem como. Vai quebrar, vai perder. Então ele cita aqui exemplos históricos para mostrar que movimentos humanos se dissipam, mas os movimentos de Deus permanecem. Os movimentos de Deus permanecem. Não tem como vencer. O homem jamais vai vencer contra Deus. Entende que até os sistemas humanos, quando são usados com sabedoria, podem ser freios contra impulsos destrutivos. Às vezes Deus usa até vozes inesperadas para preservar os seus servos, como aconteceu aqui no caso de Gamaliel. Gamaliel falou com sabedoria e evitou ali uma ação diante de um impulso destrutivo que poderia acontecer ali naquela hora. Então, ali chamando os apóstolos, eles fizeram o quê? Só para falar que eles estavam acima, de forma superior, eles chicotearam os apóstolos e ordenaram que eles não falassem mais de Jesus. Em seguida, soltaram os apóstolos. Então, apesar do conselho de Gamaliel, o sinédrio ainda inflige dor, ainda leva dor aos apóstolos e os ameaça. Isso mostra que mesmo decisões moderadas podem vir acompanhadas de dureza e de injustiça. Obedecer a Deus não isenta do sofrimento, mas garante que a dor não será em vão. Glórias a Jesus. E eles se retiraram dali. Como? Regozijando-se, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Em vez de desânimo, houve alegria por sofrer por Cristo. A perseguição não parou o ensino. Pelo contrário, a perseguição fortaleceu a missão deles. Eles pregavam todos os dias no templo, de casa em casa, assim diz a palavra, de casa em casa. Então a maturidade espiritual deles ali e a maturidade espiritual nossa, quando nós atingimos um nível de maturidade espiritual, transforma a dor em alegria e a oposição em combustível para continuar. Toda vez que vir uma oposição, você vai ver como sendo um combustível para você não parar, para você continuar. A igreja viva não para quando é ferida. Ela cresce, se espalha e multiplica. Amém? Glórias a Jesus. Isso me fez lembrar de uma história real de um martírio cristão que aconteceu. Não sei se vocês lembram, mas registrada na história da igreja. Não na Bíblia, tá? Na história da igreja. Serve como um testemunho inspirado de fé, coragem e fidelidade para nós cristãos, como filhas e filhos de Deus. Eusébio de Cesareia, eu trouxe para vocês. Na hora que eu estava estudando, eu me lembrei disso. Eusébio de Cesareia foi um dos primeiros historiadores da igreja. Depois de Cristo, do ano de 263 a 339 aproximadamente. Então ele transcreveu uma carta escrita pela igreja de Leão, às igrejas da Ásia e às igrejas da Frígia. É um relato importante para que nós tenhamos como conhecimento. E nessa carta ele relatava os martírios ocorridos ali no ano de 177 depois de Cristo.
Então essa carta ela foi preservada por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, no século IV. É uma das fontes mais antigas sobre o martírio cristão. E um desses relatos, dessas cartas, foi do pai e o filho. Um pai e um filho, o Pôncio e o seu filho, relatado nessa carta. O filho não é relatado o nome, mas o pai sim. Então ali entre os prisioneiros havia um homem mais velho, entre todos os prisioneiros que estavam ali, havia um homem mais velho e o seu filho. Ele estava preso junto com o seu filho adolescente. E o pai, mesmo diante da tortura iminente, encorajava o filho. E ele dizia assim ao filho, assim está escrito nessa carta: não tema a morte, filho. A vida verdadeira está com Cristo. Se formos fiéis, nos reencontraremos logo na glória eterna. Então o pai disse isso ao filho adolescente ali, naquele momento de tortura, naquele momento de sofrimento. Eles estavam presos, sendo torturados para negar Jesus Cristo. E o pai encoraja o filho. Então essa coragem passou a inspirar os outros prisioneiros. Imagina você que é mãe, ali preso, encorajando o seu filho a não desistir de Jesus, a não negar Jesus naquela hora e estar disposto a morrer por Jesus para que receba a glória. Forte, né? O filho ainda jovem aquele filho, foi chamado ali a negar a fé, mas ele permaneceu firme, ele não negou a fé dele. Então ambos, assim a carta relata que ambos, pai e filho, foram jogados ali às feras, para que fossem devorados. Então a história relata que eles se olharam ali pela última vez e sorriram, certos da promessa de Cristo. Então essa história não é apenas um relato de dor, mas é uma testemunha. Mas é uma testemunha de esperança. Entende? O que fez essas pessoas comuns enfrentarem tortura e morte sem negar a sua fé? Você deve estar perguntando. Eles acreditavam que a vida não termina aqui, assim como nós acreditamos, porque a palavra de Deus nos promete uma vida eterna. Eles tinham a certeza da ressurreição e da glória eterna, assim como nós temos. Ali, naquele momento, eles enxergavam o sofrimento como participação na cruz de Cristo. Sofrer assim como Cristo sofreu, por amor a Jesus, e a morte sendo como um encontro com Deus. Assim como o pai que encorajou seu filho com amor e fé, eles mostram que a fidelidade a Cristo vale mais do que a própria vida. Muito mais. Em um tempo onde muitos buscam segurança e conforto acima de tudo, o testemunho desses mártires nos chama a uma fé profunda, corajosa e eterna. Amém? Glórias a Jesus. O que nós aprendemos hoje? Em Atos 5, nós vimos que a inveja religiosa é uma arma muito perigosa. Ela disfarça o ego e o controle da espiritualidade. Deus zela pela santidade da igreja. E não há mover real onde há falsidade. Não há. Nós vimos que milagres abrem portas, mas a pregação mantém o reino em movimento. O temor ao Senhor prepara o caminho para milagres verdadeiros. Nós vimos que obedecer a Deus acima dos homens é a marca de um verdadeiro discípulo. É a nossa marca como verdadeiro cristão. Obedecer a Deus acima dos homens. Nós estamos aqui para obedecer ao Pai e não a pessoas, agradar a Deus e não aos outros. A obediência a Deus é superior a qualquer autoridade humana. Nós vimos que o sofrimento é sinal de derrota? Perdão, o sofrimento não é sinal de derrota, mas é sinal de fidelidade. Não é sinal de derrota, e sim de fidelidade a Deus. O sofrimento não paralisa os verdadeiros discípulos. Não paralisou os apóstolos. Amém? E não paralisará a nossa igreja.
Os apóstolos se alegraram por participar do sofrimento de Cristo, assim como esse exemplo que eu trouxe do Pai e do Filho, que morreram como mártires, não negaram a sua fé. Deus preserva os seus, ainda que através de meios inesperados, como Gamaliel ali usado no meio do sinédrio. A obra de Deus é irreprimível, nenhuma prisão, nenhuma ameaça ou sistema pode deter a obra de Deus. Alegrar-se na perseguição é sinal de uma fé madura e enraizada no nosso coração. E é o que nós estamos aqui, todos os dias buscando essa raiz profunda da verdade. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma igreja que não se rende à cultura do medo, mas que responde com fé, com firmeza, com verdade. Amém? Glórias a Jesus. Esse capítulo, ele nos chama, é um chamado radical mesmo, para a verdade. É um chamado radical para temermos a Deus e sermos fiéis a Ele. Ananias e Safira representam uma religiosidade superficial, que deseja os benefícios da igreja, sem compromisso com a santidade. Olha como isso é forte. Os apóstolos, por outro lado, representam uma igreja viva, corajosa e disposta a morrer, mas nunca negar o seu chamado. Nunca. E você? Como que nós estamos? Nós estamos apenas assistindo o mover de Deus? Ou nós estamos dispostos a viver com ousadia, com verdade? Ó, a verdade, ó. Todos os dias a verdade está sendo revelada para nós. Com verdade e temor. A igreja cheia do Espírito, ela é santa. Uma igreja cheia do Espírito, ela é santa, poderosa e incansável em sua missão. Então, você pensa como igreja física, templo, paredes, mas nós também somos igreja. Então, se eu e você somos cheios do Espírito, nós estamos vivendo em santidade, porque não tem como o pecado caber em nós, se nós somos cheias do Espírito Santo. E sendo cheias do Espírito Santo, nós somos uma igreja poderosa e incansável na nossa missão. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Como nós temos aprendido, como o Espírito Santo tem falado com cada uma de nós, no nosso íntimo. Cada uma de nós estamos recebendo um mover de Deus de uma forma diferente, de uma forma única. Porque cada uma de nós somos únicas para Deus. Somos filhas e filhos únicos ao Senhor. Cada uma de nós somos especiais a Deus. Do jeito que somos. Com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Cada uma de nós temos uma busca a uma vida de santidade. Cada um de nós desejamos melhorar cada dia mais, nos posicionar cada dia mais. O nosso coração está ansioso pela verdade, por conhecimento da palavra como nunca antes, que é o que nós estamos fazendo, estudando, meditando, lendo, buscando conhecimento, deixando a verdade criar raiz em nós, para que nunca mais nós sejamos enganados através da palavra. Amém? Para que quando vier uma flecha inflamada na sua mente, que vier uma flecha destrutiva, uma flecha de engano de Satanás para você, na hora você vai falar que não, Satanás. Não é isso que a palavra de Deus traz para mim. Não é essa a promessa do Senhor para minha vida. Eu conheço muito bem qual é a promessa de Deus para minha vida. E por que que você conhece? Porque você buscou, porque você foi ler,
Você veio aqui, você veio estudar, você veio meditar diante da verdade da palavra. Amém? Glórias a Jesus. E assim também você pode usar dessa verdade na vida de outra pessoa, do seu filho, do seu esposo, de um parente, de um amigo, quando essa pessoa estiver oprimido, quando essa pessoa estiver passando por uma opressão, quando ela estiver se sentindo inútil, quando ela estiver precisando de uma palavra de coragem, de uma palavra de ousadia, então você vai pegar da verdade da palavra e vai levar para ela. Olha, isso que você está sofrendo é uma opressão das trevas, não provém de Deus, que é o nosso Pai, não provém do Senhor. A palavra de Deus diz isso, isso. E aí você começa a ler e a derramar o amor na vida de outras pessoas. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada. Que o seu coração deseje cada dia mais estar na presença do Pai. Que o seu coração deseje cada dia mais viver da verdade. Que você sinta paz cada dia mais. Que a paz seja transbordante em você. Que nada te abale. Em nome de Jesus. Que quando vier um tempo difícil, quando vier até você um tempo difícil, um momento, um deserto, que a paz que você carrega te dê estratégias para você sair dessa situação. Amém? Em nome de Jesus, é a paz que vai te dar a estratégia na mente. A sabedoria conectada com o teu intelecto, com a sua inteligência, vai te trazer estratégias para você sair desse lugar. Você não vai ser abalada como antes. Você vai sentir, mas rapidamente você vai lembrar que o seu posicionamento é aos pés do Senhor. É rendida aos pés do Senhor. O dinheiro deve ser o seu escravo. Você nunca deve ser escrava do dinheiro. Há uma diferença muito grande. O dinheiro deve ser o seu senhor e não você senhor do dinheiro. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar? Vamos orar pelo nosso dia? Glórias a Jesus. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque todos os dias o Espírito Santo me diz assim: cada um que chega, cada um que ouve, cada um que passa por aqui, é porque o Senhor escolheu para ouvir. Às vezes passam pessoas e ouvem só uma parte, e aquela parte fica gravada ali no coração e na mente da pessoa. Tem pessoas que entram e ouvem 2, 3 palavras e saem, mas aquelas palavras o Espírito Santo já vai tratá-la. E tem pessoas que estão aqui buscando mais e mais, porque a fome aumenta, a sede aumenta, o posicionamento é desejado cada dia mais na presença do Pai, porque não quer mais ser enganado. Então o Espírito Santo me traz que cada um de vocês é escolhido por Ele para estar aqui. Amém? E depois todos os outros que buscam assistir depois. Que o Espírito Santo faz chegar a mensagem através da verdade da palavra. Amém? Glórias a Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu agradeço a Jesus por escolher cada um de vocês para estarem aqui rendidas aos pés do Senhor. Estarem com o coração aberto, receptivos, com a mente aberta, querendo entender, querendo ouvir o Senhor falar. Eu agradeço ao Pai e peço, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor que abençoe de maneira sobrenatural, Pai, a vida de cada uma das suas filhas, dos seus filhos que estão aqui, Pai, e todos os que ouvirão depois, Senhor, essa palavra. Abençoa, Senhor. Toca, Senhor, em toda a dimensão da casa de cada um dos que estão aqui, Senhor. Não só da casa deles, mas também do trabalho.
do ambiente de trabalho de cada um, Senhor. Visita com os seus anjos, Pai, levando a paz em todo o ambiente, levando o amor, levando a paz onde há contenda, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor do Senhor chegue e se acomode em todo o ambiente onde há a resistência, a dureza de coração diante da tua verdade, Pai. Ó querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que a proteção do Senhor venha sobre esses ambientes. Proteja, Pai, em nome de Jesus, a família de todos que estão aqui. Eu declaro, Senhor, que os seus anjos ministradores de proteção, Pai, visita todos esses ambientes agora e se posicionam como soldados de guerra a proteger, Pai, as casas, os ambientes de trabalho. Pai, se o ambiente de trabalho dessa pessoa for o carro, Pai, porque trabalha com algum tipo de aplicativo, Senhor. Ó Deus, acampe um dos seus anjos nesse carro, Pai. Que esse filho, essa filha do Senhor, sejam protegidos por Ti, Senhor. Protegidos contra toda maldade, protegidos, Senhor, diante das finanças, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, todo o nosso ouro, toda a nossa prata. Tudo que nós temos, nós confiamos nas mãos do Senhor e pedimos que o Senhor abençoe tudo, purifica tudo, Senhor. Lança Teu fogo em tudo que nós temos, Pai. Lança o Teu fogo, Senhor, em tudo que nós temos, tudo que nós temos, Pai. Se alguém aqui nunca fez isso, Pai, nós estamos fazendo agora, em nome de Jesus. Pai, lança o Teu fogo em tudo que nós temos. Santifica tudo, purifica tudo, Senhor. Declaramos que tudo é Teu. Todo objeto de decoração, Senhor. Todas as nossas roupas, as nossas vestes, Senhor. Tudo que nós temos para o nosso conforto, todos os móveis, todos os bens materiais, como sendo imóveis, Senhor. Propriedades como carros, Senhor. Veículos. Tudo que nós temos, Senhor, nós consagramos ao Senhor, os nossos recursos financeiros, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, lança Teu fogo, fogo que purifica. Tudo que precisa, Pai, receber, nós entregamos ao Senhor para que o Senhor purifique através do Teu fogo. Nós declaramos, Pai, que por inteiro, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, em nome de Jesus. Sela a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa vida está sendo selada agora pelo sangue do Cordeiro. Que os nossos olhos estão sendo transformados. A nossa mente está sendo transformada. O nosso coração, Pai, está sendo forjado. O nosso caráter, Pai. Forja o nosso caráter em nome de Jesus. Para que tenhamos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Em amor, em bondade, em benignidade, em paciência, em mansidão, Pai. Em paz. Ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos a viver um nível mais alto espiritual. Leva-nos a ter um nível maior de maturidade, Senhor, através da nossa intimidade com o Senhor, através do nosso tempo de intimidade e comunhão com o Senhor. Fala com cada um de nós, Pai, de maneira de fácil entendimento. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua doce voz. Fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos na manhã do dia de hoje. Nós entregamos toda a direção da nossa vida ao Senhor. A direção da nossa vida é Tua, Pai. É o Teu Espírito Santo que vai nos conduzir.
Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Declaramos que a nossa vida é tua. Declaramos que amamos Jesus e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Que a nossa vida seja firmada na tua verdade, Pai. Livra-nos de toda mentira. Livra-nos, Senhor, de toda mentira. Passa fogo na nossa boca agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Passa fogo na nossa boca agora. Que da nossa boca saia verdades, palavras de bênçãos. Em nome de Jesus, Senhor. Usa-nos, capacita-nos, Senhor. Somos instrumentos na sua mão. Somos vasos. Precisamos de óleo novo todos os dias, porque nós derramamos tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Queremos mais vinho novo, Pai. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Enche-nos até transbordar. Ó Deus, é isso que eu peço ao Senhor, é isso que eu oro. Eu consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que esse ministério é do Senhor. E toda honra e toda glória sempre é do Senhor. É o nome do Senhor que está sendo exaltado aqui, Pai, todos os dias. Jesus, nós declaramos que te amamos. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é o nosso único Salvador, o nosso único Senhor e Salvador, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda oração. Nosso momento de intimidade é com o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos sustentar, por nos guiar, por não desistir de nós, por respeitar o tempo de maturidade espiritual de cada um de nós. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua presença. É isso que eu oro, é isso que eu te peço e declaro, meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Reveste-nos agora com uma nova armadura das cortes celestiais, Senhor, para que nós possamos permanecer o nosso dia vestidos de poder, debaixo da tua proteção. Coloca sobre nós agora, Pai, um capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé, Senhor, e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidos de poder, da tua proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.